Hebreus, capítulo 6, versos 13 ao 20. A palavra de Deus nos diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juraram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corramos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Amém. Nós temos aqui a certeza da promessa. Esse é o tema que nós vamos meditar. A certeza da promessa. Sim, nós já vimos anteriormente, um pouco sobre a perseverança e sobre a necessidade dessa perseverança, em que nos versos 9 a 12 dessa mesma passagem, o escritor aos Hebreus tenta animar os irmãos a perseverarem, a não desistirem da promessa que temos, da esperança que temos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, desde o capítulo 1 até aqui, tantos outros capítulos que nós iremos passar, o escritor aos Hebreus ele tem o propósito de mostrar Jesus Cristo. Mostrar Jesus Cristo como a nossa única esperança. Mostrar Jesus Cristo como aquele que é a pessoa mais importante para as nossas vidas. Aquele que nós devemos confiar e depositar toda a nossa esperança. Com fé nele, não sermos abalados e nem deixarmos com que as loucuras desse mundo que vem nos perturbar, que as pressões que nós tenhamos, de perseguições, opressões ideológicas, físicas, as tentações, não venham deixar a gente perder o foco da esperança no nome do Senhor Jesus Cristo, que é a esperança da salvação e da herança de um novo céu e de uma nova terra, da esperança que temos de que quando Jesus Cristo voltar, Ele nos levará junto com Ele para um outro lugar melhor do que esse, uma nova terra, uma nova terra, um novo céu, em que habita a justiça, ou seja, uma terra renovada, e Ele promete, Ele cumprirá, e Ele voltará para nos buscar. E essa é a nossa esperança em Cristo. Por isso nós enfrentamos todo o sofrimento, e aqui é o que o escritor aos Hebreus quer mostrar para esses irmãos hebreus, judeus que estavam sendo tentados, a eles não abandonarem a fé em Cristo e retornarem a serem judeus ortodoxos, mas permanecerem firmes, judeus sim, messiânicos, judeus que criam e que creem em Jesus Cristo como o Messias prometido. E após ele ter mostrado
que os irmãos, eles tinham que ficar firmes e não entrarem em desespero, após ele mostrar, que aí foi no verso 9, a mostrar que Deus não é injusto, que Deus não vai ignorar, ou que Deus não vai levar em conta a perseverança desses irmãos nas obras, nas demonstrações de amor a Deus e ao serviço que fazem os crentes uns com os outros, cuidando dos irmãos. Nós vimos também no verso 11 e 12 um alerta para que eles continuem firmes até o fim. E essa é a perseverança. Agora ele fala sobre a certeza da promessa de Deus. E no verso 13 ao 15, nós temos primeiro o exemplo de Abraão. Sim, é isso que ele faz. Ele fala: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus, ainda que não houvesse necessidade, isso nós precisamos levar em conta, Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa dar demonstrações de confiança. Mas sabe o que é maravilhoso? Ele demonstra que ele é confiante, que nós podemos confiar nele, que ele não deixará de cumprir as suas promessas. Ele fez isso com Abraão. É o que vem nos ensinando aqui. Então, como é que funciona essa questão do juramento? Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, não há ninguém superior a Deus. Sempre que há um juramento, nós juramos, né? Nós até mesmo ouvimos, as pessoas falam: eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus pais, eu juro por tudo que há de mais precioso. Porque o juramento, ele requer uma confiança, uma estabilidade. Então, para que haja uma confiança, uma estabilidade, sempre é jurado por aquele que é superior, por aquele que é maior, não é assim? Aquele que nós julgamos que seja mais importante. Eu estou falando a verdade, e porque eu estou falando a verdade, eu juro pela minha mãe que eu estou falando a verdade. Por que jurar pela mãe? Porque é a pessoa mais importante, a pessoa mais preciosa. E aí, nós colocamos a nossa mãe como coisa mais importante para validar a nossa fala. Para que a nossa fala ela tenha como comprovar e tenha segurança. Mas Deus, nós não temos ninguém superior, nós não temos nada superior a Deus. Por isso, Deus jurou por si mesmo. E aqui, jurar por si mesmo mostra o quanto o juramento de Deus é garantia. Porque ele jurou por si mesmo, nós podemos confiar plenamente. Porque ele jurou por si mesmo, nós podemos perceber que ele tem uma autoconfiança. Porque ele prometeu por si mesmo, nós temos seguro, porque, veja, ele é Deus. O próprio conceito de divindade o torna único. Então ele não pode falhar. E ele não vai falhar. Então ele cumprirá as suas promessas. Então jurar por si mesmo aqui traz a ideia de que ele tem uma autoconfiança. E demonstra também que ele não mudaria ou não deixaria de cumprir aquilo que ele falou que faria como promessa a Abraão.
Então ele jurou por si mesmo. Verso 14 diz que assim ele jurou: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Verso 15 diz: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E aqui a promessa é o que está lá em Gênesis, capítulo 22. Quando Deus chama Abraão para sacrificar o seu filho, ofertá-lo a ele, e que Deus provê um cordeiro para o sacrifício, Deus fala para Abraão que ele abençoaria Abraão e que multiplicaria a sua descendência. A pergunta é: e Deus cumpriu com as suas promessas para Abraão, de que ele abençoaria Abraão e que faria dele uma bênção para todas as nações da terra, e que tornaria grande o povo que iria ser abençoado pela bênção de Abraão. A bênção que Deus deu a Abraão espalhou sobre toda a terra, entre judeus e gentios, primariamente entre os hebreus, que herdaram a terra de Canaã, a terra dos seus inimigos. E assim, ao longo das eras, Deus vem abençoando o povo hebreu dentro da promessa que foi dada a Abraão, de que ele seria pai de uma grande multidão. E assim Deus abençoou Abraão. E Deus cumpriu a promessa. Ainda que Abraão não tenha contemplado com seus olhos, mas ele recebeu a promessa. Então diz, no verso 15, assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Sim, Deus cumpriu a sua promessa dada a Abraão, ainda que não visse a bênção em sua totalidade, porque era para além das fronteiras dos judeus, além das fronteiras dos hebreus, além de uma nacionalidade. Não era para um povo específico de Israel, mas a bênção romperia todos os preconceitos étnicos, romperia com a individualidade de um povo, com a exclusividade de um povo terreno, para uma bênção superior. A promessa em Abraão, ela ultrapassa os séculos. A bênção a Abraão ultrapassa as etnias. A bênção a Abraão ultrapassa o tempo. Porque a providência de Deus nas promessas a Abraão tem cumprimento em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A raiz de Davi, onde há um ajuntamento de um povo além das fronteiras de Israel. Judeus e gentios, contemplando sim os judeus, mas também se estendendo aos gentios. Nós somos abençoados pela bênção que Deus deu a Abraão. Nós somos abençoados, nós temos a fé de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos a fé que Abraão teve, porque a nossa esperança está em Cristo, o Messias. E nós não podemos negar isso. Nós não podemos esquecer que assim como Deus prometeu a Abraão e cumpriu, assim
como Deus em Cristo, nós temos promessas, e Ele tem prometido a nós vida eterna. Em seu nome nós iremos herdar vida eterna no nome de Jesus Cristo. Nós iremos ter. Então nós temos aqui primeiramente nos versos 13, como já disse para vocês, 13 ao 15, nós temos o exemplo de Abraão. Nós temos mais ainda, dos versos 16 ao 17, o juramento de Deus. E aqui ele explica esse juramento. 16, 17 diz assim: pois os homens juram, e aqui ele dá detalhes a respeito do juramento, eu já expliquei um pouco para vocês, mas aqui ele diz: os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Ou seja, o que garante que um homem vai cumprir com sua palavra, o que garante que alguém vai cumprir conforme o que disse, é o que ele promete fazer para autenticar o que ele disse. Então, não tenho necessidade de estar dando explicações aqui, porque nós já falamos um pouco sobre promessa, já vimos um pouco como funciona o juramento. Eu dou minha palavra, coloca como penhor algo ou alguém, é aquilo que julga ser mais precioso. Nós já vimos sobre isso. Mas Deus, quando quis mostrar mais firme ou firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, ou seja, a impossibilidade dele mudar ou dele voltar atrás o que ele disse com promessa, ele não muda o seu propósito, ele se interpôs com o juramento, ou seja, ele apresentou juramento, ou seja, ele buscou demonstrar, legitimar, autenticar, dar uma demonstração de garantia de que ele iria cumprir. E esse é o juramento de Deus. Ele não somente promete, como ele dá a garantia de que ele cumpre. E qual a garantia de que ele cumpriria? O jurar por si mesmo. A própria ideia de juramento, a própria ideia de juramento, ela não coloca a própria cabeça de alguém em xeque, em garantia. Por exemplo, dizer, eu juro por mim mesmo, é uma tolice. Dizer, eu juro por mim mesmo, é colocar a sua própria vida em risco. Ninguém, quando jura, jura por si mesmo. Porque caso não garanta, está arruinado. Caso não garanta que cumpra com a sua palavra, perde o respeito, perde a moral, perde a confiança, é desmoralizado. Então, ninguém, quando jura, jura por si mesmo. Mas a própria garantia de que Deus cumpriria com as suas promessas é ele jurar por si mesmo. Porque não tem nada nem ninguém superior a ele mesmo. Então está
garantia de que Ele cumpriria as promessas a Abraão. Está aí a garantia de que Ele cumpre o que Ele promete fazer. Porque Ele jura por si mesmo. E essa é a nossa garantia. E essa é a nossa confiança em um Deus que se garante em cumprir com as suas promessas. Nos versos 18 ao 20, nós temos aqui o final, onde mostra a nossa esperança. A nossa esperança. E que nos diz o texto? Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, percebe? Ao jurar por si mesmo, Deus, aí é onde está a própria garantia de que Ele não deixará de cumprir as suas promessas. Porque é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corramos para o refúgio. Ou seja, tenhamos agora a certeza que não estamos perdidos, que não estamos como quem não tem esperança, ou como quem nós não podemos confiar em Deus. Pelo contrário, corramos, tenhamos a segurança das promessas em Deus. Confiemos, a fim de lançar mão da esperança proposta. E qual é a proposta da esperança? É a vida eterna, é a salvação. No nome do Senhor Jesus Cristo. É a herança de um novo céu, de uma nova terra. Irmãos, nós não podemos abrir mão disso. Verso 19 nos aponta qual seja essa proposta, a qual temos por âncora da alma, ou seja, a garantia da nossa alma, a segurança da nossa alma está na esperança proposta no nome do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Então nós temos âncora da nossa alma, um porto seguro, uma segurança firme na promessa que Deus nos oferece em Cristo, segura e firme, e que penetra além do véu. O véu aqui é o do santuário, que só havia uma possibilidade de alguém se chegar na presença de Deus, que era por intermédio de um sumo sacerdote. Mas Cristo se faz o nosso sumo sacerdote, penetrando o véu, o lugar que dá acesso ao Pai, abrindo Ele caminho para nós, em que Ele não simplesmente em que Ele não é um substituto, mas Ele é aquele que inicia a entrada à presença de Deus, em que Ele nos dá esse acesso. Então, Cristo Jesus, Ele penetra o véu do santuário para nos dar esse acesso. E essa é a nossa esperança, é que nós temos acesso a Ele. E essa é a nossa confiança, é a nossa segurança. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus. Cristo nos religou. E essa é a religião. E esse é o religário do latim. É que nós agora temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. E Ele voltará para nos buscar, para que o acesso
que Ele nos ofereceu seja concluído. Nós já temos acesso ao Pai, mas Ele terá uma conclusão, Ele terá um fim na consumação do século, no fim dos tempos, na volta de Cristo, em que nós passaremos a eternidade na presença do Pai. Verso 20, ele diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui ele retoma aquilo que ele deixou em aberto nos versos anteriores. Os versos anteriores, no final do capítulo 5. Mas vejamos, Jesus, o Filho de Deus, Ele é o nosso precursor. Ou seja, o que é que isso significa? Que Ele vai à frente e nós vamos atrás, seguindo Ele. Ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, e de lá Ele intercede por nós. Ele foi à frente, nos dando acesso, e nós estamos seguindo Ele, tendo acesso à presença de Deus. Podemos falar com Deus abertamente, podemos conversar com Deus abertamente. É por isso que nós falamos orar, falar com Deus, oração, termos a ação de nos achegarmos à presença de Deus onde quer que estejamos. Por isso faz sentido as nossas reuniões de oração. Nos reunimos na casa do Senhor, na casa de oração, para podermos conversar com o nosso Pai, colocarmos diante dele os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas preocupações, os nossos interesses, e em tudo buscarmos a sua vontade, através das orações, para que seja cumprida em nós a sua vontade, para que vivamos conforme a sua vontade. E essa busca e esse interesse, ele parte de que Jesus deu início a tudo isso, vindo ao mundo, indo à cruz, se sacrificando, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, sentando-se à destra de Deus Pai, para nos dar, pela esperança no seu nome, também acesso ao Pai. Experimentarmos já nesse mundo acesso ao Pai, vivermos nesse mundo tendo acesso ao Pai até a eternidade. Cristo é aquele que dá início, aquele que vai à frente, é o precursor, entrou por nós, porque nós não poderíamos nos achegar ao Pai, nós não poderíamos chegar ao Pai, nós não poderíamos nos colocar na presença de Deus. Estávamos impossibilitados, mas Cristo possibilitou isso a nós. E não somente isso, mas Ele garantiu esse acesso a nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Isso significa que Ele para sempre intercede por nós. Isso significa que para sempre nós temos acesso ao Pai.
segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão, não dos levitas, não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, mas da promessa messiânica, da promessa do descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E como isso aqui se aplica a nós, que não somos judeus? Que não somos judeus. Primeiramente, se temos o exemplo de Abraão, e o tema nosso aqui é a certeza da promessa de Deus, e o primeiro ponto aqui seja o exemplo de Abraão, nós devemos levar em consideração o seguinte, que Deus garante o que Ele promete. E se Ele garante o que Ele promete, nós devemos esperar com paciência. Assim como Abraão esperou com paciência e não vendo o cumprimento de suas promessas, Deus garantiu a sua promessa e cumpriu a sua promessa. Ele recebeu a promessa de Deus e o seu cumprimento. Assim também nós, com paciência, devemos aguardar o cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus para nós. Cristo é o cumprimento de nossas promessas e a garantia de nossas promessas. Não é nada do que façamos, é tudo que Ele fez por nós. Toda obra de redenção, toda obra de libertação, de resgate, mediante o seu alto sacrifício, é o que garante a nossa redenção, o nosso livramento do lago de fogo do inferno, a nossa garantia de que nós nele estamos seguros, de que nós estamos guardados por Ele até o dia que Ele voltará para nos buscar. Essa é a garantia. Então, Abraão é o nosso exemplo de fé. Sigamos, pois, os exemplos de Abraão. Guardemos, pois, firmemente a nossa fé e nossa esperança na promessa da salvação que já temos. Aguardamos o cumprimento, como quem iniciou uma carreira e aguarda chegar no fim. Outra coisa, sobre a imutabilidade das promessas de Deus, nos versos 16 e 17, sobre o juramento de Deus. Ele é a nossa garantia. Ele não mente. Ele não muda. Ele não se engana. Pelo contrário, tudo que Ele promete, Ele cumpre. E se Ele sacrificou o seu Filho Jesus Cristo, se Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se há promessa de salvação em Cristo Jesus, Ele irá cumprir. Por isso, corramos a carreira da nossa fé, corramos a carreira da nossa salvação, fujamos do pecado, nos mantemos firmes somente nele. Se Ele falhasse, todos nós falharíamos. Mas por Ele não falhar, a garantia está certa. O cumprimento de sua promessa também. E por último, a nossa esperança não pode se basear
nas nossas expectativas. A nossa esperança não pode diminuir por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas incertezas, por causa das nossas inseguranças, porque nós não estamos vendo. Abraão viu o cumprimento de sua promessa? Ele recebeu? Sabe como é que funcionam as coisas? Isso que quer dizer fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não contempla com seus olhos. Nós não precisamos ver para crer. A nossa esperança está nele e pelo que ele diz que irá fazer, e ele cumprirá. Então a nossa esperança não se baseia no que vemos. Não sei, parece que as coisas não estão andando para frente. Eu estou sendo tentado, estou recebendo pressão. Às vezes acho que não vale a pena estar na igreja. Às vezes parece que os irmãos são difíceis de lidar. Às vezes parece que não estou com tantas vontades assim para as coisas de Deus. Persevere, lute. Parece que o mundo está cada vez mais atraente. Parece que o desejo pelo dinheiro, pelas riquezas está sendo mais atraente. Persevere, mantenha sua esperança em Cristo, não nas coisas desse mundo, não nesse mundo. Pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita do Pai, intercedendo por nós. Nos apeguemos dia após dia, na esperança que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós enfrentamos pobreza, nós enfrentamos tristezas, nós enfrentamos desânimos. Somos tentados pelo pecado, somos desanimados por frustrações. Mas, irmãos, se temos um Deus, se temos um Salvador que garante, não percamos a esperança. Em nome de Jesus, Ele é a nossa esperança. Sem Ele nós estaríamos perdidos. Sem Ele estamos perdidos. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço pela Tua orientação, eu te agradeço pelo Teu ensinamento, eu te agradeço, Senhor, por não nos deixar ao desalento do entendimento da Tua palavra. Te agradeço por não nos deixar cegos, sem o conhecimento das Escrituras Sagradas. Te agradeço, porque agora, como antes, ou agora, muito mais firmes na esperança no nome do Senhor Jesus Cristo. Mantemos nossa confiança e esperança nele. Essa é a nossa fé, que vence o mundo. Em nome de Jesus. Amém.